Quando você vê alguém falando mal dos Estados Unidos e elogiando o governo Lula, mostra esse vídeo para ele. Talvez ele repense o que ele falou. Veja só. Trump, respeita o Brasil. Olha, somos um país em que inovamos. Com o Lula, nós chegamos à presidência, mesmo ele tendo sido condenado em 3 instâncias por corrupção. Com Lula, o Brasil alcançou quase 10 trilhões de reais em dívida. Com Lula, o Brasil alcançou 15% de juros. Com Lula, foi criado o mensalão, o petrolão, e a corrupção se estendeu por toda a nação. Por Lula, a gente está destruindo a família brasileira. Com Lula, a gente cada vez mais está segmentando as classes sociais. Aqui Lula quer criar uma briga de quem tem mais e quem tem menos. Com Lula, cada dia mais, meter a mão no dinheiro público é normal. Aí vem você, Trump, querer dar aula de democracia a esse país em que os ministros do STF muitas vezes se reúnem com o presidente da República para discutir decisões. Querer dar aula neste país em que o teto da meta fiscal já estourou faz tempo, que a inflação também não respeita limites, em que o povo está passando fome, em que as oportunidades são poucas, que quem faz o errado sendo da esquerda está certo. Trump, preste atenção, veja o que você está falando. Somos um país governado por gente que já foi condenada por corrupção, mas você não tem o direito de falar. O Brasil, por meio das suas instituições, está caminhando a passos largos para destruir a oposição. Querem condenar Bolsonaro para dar o exemplo. Aqui a censura impera. Ninguém pode levantar a voz contra o poder. Corre o risco sério de ser preso e silenciado. Mas Trump, você não tem direito de falar, porque aqui estamos todos calados pela censura. Tá aí, o recado foi dado, né? Foi alto e claro. É claro que tem aqueles petistas e esquerdistas que não concordam com nada disso que ele falou. Vão dizer que é fake news, é mentira, é oposição, é extrema-direita. Então nós já sabemos como funciona o mecanismo da esquerda aqui no Brasil. Mas olha só, se por um lado esse deputado falou isso, né, do Lula e da esquerda, dessa vergonha que é no Brasil, veja o que o Mercadante vai falar sobre o Lula. Que Lula está sendo respeitado pelo mundo, que todo mundo aplaudiu o Lula e que ele é um homem pacificador. Escuta o que esse homem vai falar nessa entrevista justamente com o Datena, aquele que ficou desmoralizado politicamente e nas últimas eleições. Bora ver o que esse senhor está falando e reagir também às falas dele. Lula vai estar para a história da América Latina e do Brasil como Gandhi teve para a história da Índia, como Mandela teve para a história da África do Sul. São lideranças populares autênticas que mudam o curso da história. O Lula vai entrar para a história do Brasil como Mandela, vai entrar para a história do Brasil como grandes personalidades da história que fizeram coisas benéficas para o mundo, né? Então o Lula vai entrar para a história do Brasil, eu sei. A história vai mostrar claramente como o presidente que foi reeleito pela 3ª vez, descondenado por corrupção do mensalão, do petrolão, do aposentão. O Lula vai entrar para a história como a pessoa que era aliada de Fidel Castro, Maduro, Che Guevara. O Lula vai entrar para a história como esquerdista, ideológico, que não tem apreço à família. Pelo contrário, ele vem com essas pautas de ideologia de gênero, porque isso está na raiz dele. O Lula vai entrar para a história como apoiador do aborto, como apoiador da legalização das drogas. O Lula vai entrar para a história, sim, com certeza. Eu tenho que concordar com tudo isso que ele está falando, sem dúvida nenhuma. O Lula é isso hoje para o Sul Global. Quem foi a cara do Datena? Grande personalidade da Assembleia Geral? O Lula. Qual é o discurso que todo mundo prestou atenção e aplaudiu? O Lula. Qual é o discurso que o Trump prestou atenção, que ele ficou olhando? O Lula.
Claro, o Lula tá chamando a atenção do mundo inteiro, né? Justamente porque ele tá se rivalizando contra os Estados Unidos, comprando briga com a maior potência do mundo. Então o mundo inteiro queria ouvir o que Lula ia falar. Lógico. Estavam prestando atenção para ver se ele, diante de todos os países do mundo, ia afrontar os Estados Unidos de novo. Então, esse elogio barato que ele está dando aqui é porque ele é um capacho do governo, isso é um fato. E ele faz, ele ataca uma série de coisas no final falou, não, foram 29 segundos, mas gerou uma química entre nós, vamos sentar e vamos conversar. E não foi porque o Lula abaixou a cabeça, foi porque o Lula tem altivez, porque mostrou uma visão complexa da história, ele viu que era um adversário muito potente e que ele precisava dialogar. Então, eu acho que o Lula, eu me lembro o Obama dizendo, você é o cara. Você lembra? Dessa vez ele foi mesmo. Novamente. Não, Aí você vê um comentário desse capacho aqui, que é o Mercadante. Ele é um empregado do Lula, com certeza um forte aliado do Lula, né? Lula pode fazer o que for, pode bater na mãe, pode rasgar a Constituição. Não interessa, ele é aliado de toda hora. E aí você vê o Datena que um dia, já teve a chance de quase disputar as eleições da Prefeitura de São Paulo e ter a chance de quase ganhar, né? Se isso não aconteceu, foi porque houve um desgaste muito grande pelo Pablo Marçal. Você pode ter suas críticas a Pablo Marçal do jeito que você quiser, mas o Pablo Marçal fez questão de desmascarar o Boulos, o Datena. Então, o Datena que as pessoas viram, não, o Datena é cêntrico, o Datena não é esquerda. Olha aí quem é. Aí quem é a pessoa se revelando. Não ganha nem para vereador, eu acho. Chegou e falou assim, você é um guerreiro, eu vi o seu discurso. Você pegar os grandes líderes do planeta, olha o Lula, no mundo carente de lideranças, como uma grande liderança do Sul Global. E o Sul Global hoje é que tem que lutar para ter organismos multilaterais, para ter um comércio com regras, que os fortes não destruam os fracos, que haja negociação dos conflitos. Então, eu não acho que a negociação com os Estados Unidos é uma coisa simples, nem fácil, nem rápida. Acho que ela é complexa. Mas ela precisa de racionalidade. É lamentável, né? A gente ouvir umas falas dessa como se o Lula fosse o exemplo do mundo. O modelo do mundo se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Se o mundo todo tiver perdido, busque conselho com Lula, porque ele sabe aconselhar. Ele é um modelo, ele é um exemplo. É inacreditável. Bora ver as falas aqui do Barroso, porque o Barroso disse que vai se retirar para um retiro espiritual. Ele está precisando mesmo. Depois que ele deixou aqui a presidência do STF, ele vai se retirar por uma semana. Bora ver, porque de fato eu até aconselho ele se retirar para um retiro espiritual, para tirar essas mazelas que ele vem carregando, né? Contra os brasileiros, contra a democracia, perseguindo um lado e tal. Alguma coisa está incomodando ele e ele sente isso e ele quer um descarrego na vida dele. E ele está certo. Busque mesmo isso aí, eu até aconselho. Bora ouvir ele falando sobre isso. No momento eu vou ser muito sincero para você, eu vou fazer um retiro espiritual no final de outubro, eu não consegui sair antes. De quanto tempo, ministro? Uma semana. Uma semana? Uma semana. E aí... Você vai fazer um retiro ou você vai para um retiro? Eu fiquei na dúvida com relação a isso. Aí eu vou decidir. Eu sou feliz do Supremo, tenho uma relação bacana com os meus colegas, gosto do meu trabalho. Uma relação conivente, né? Alexandre de Moraes, tudo que fazia, passava a mão, assinava embaixo. Essa é a relação. Às vezes tem uma sensação de já ter cumprido um ciclo. Eu gosto de vida acadêmica, como você sabe, tinha alguns convites nos Estados Unidos, tem convites de outras partes do mundo. Mas não pode ir, é uma pena. Tem convite dos Estados Unidos, mas infelizmente o passaporte está retido, está sancionado, vai cair na Magneto. Eu torço para isso. Por quê? Pelo mal dele? Não, é pelo bem. Justamente pelo bem. Porque o mal que ele fez às pessoas, juntamente com Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, todos eles, Gilmar Mendes, todos merecem a Magneto nas costas. Não tenho vontade de viver fora do Brasil, mas eventualmente ir aqui e ali. Eu realmente não... Você é embaixador em Paris? Embaixador em Paris não é uma das minhas cogitações. Até liguei para o embaixador Ricardo Neiva, que é meu amigo, para dizer que eu não quero o lugar dele, nem o de nenhum embaixador. Se for para ficar no setor público,
eu ficaria no Supremo. O Supremo tem muitas coisas boas. Não, meu filho, já passou da hora de sair. Essas pessoas ativistas, essas pessoas que se dizem ser juízes imparciais, mas tem lado, porque o lado dele é a esquerda, a extrema esquerda. Não tem imparcialidade nem nada. Já deveria ter saído. Já. Na minha opinião, aquele Supremo Tribunal Federal era para sofrer uma reforma geral, uma reforma para tirar tudo. Coloca juízes de carreira, pessoas que já serviram a magistratura, não esses advogados meia boca, ativista. O fato é esse. Inclusive a visibilidade na participação no debate público. Mas me limita muito. De influência, né? Limita o que eu posso dizer. Deveria se candidatar para deputado federal para ver se ganha. Quem sabe senador, por que não se candidata então para presidente da República, para mandar logo no país? Como eu posso me comportar. E tem um lado negativo, Valdo e Victor e Márcio, é a exposição das pessoas de quem você gosta. Então, minha mulher sofria imensamente, porque as pessoas atacavam o Instagram dela, meus filhos, todo mundo acompanhou, nenhum passou nenhum constrangimento, felizmente, mas assim, um nível de maldade na rede social, de uma maneira geral, os ataques, ter que andar na rua cheio de segurança, essa é a parte... É o contraponto a uma participação com visibilidade no debate público. De modo que eu às vezes sinto muita... Por que tem que andar cheio de segurança? Porque é hostilizado, não tem a capacidade e não pode, e não tem coragem de entrar em lugares públicos, não pode ir a um shopping, a uma praia, não pode estar em um lugar aberto, não pode passear num parque. Por quê? Não é por questão de segurança, crítica, nada disso não. É porque não age de forma correta, justa, honesta, transparente. Não age. Se fosse um juiz de fato, de carreira, se fosse uma pessoa que defendesse a lei, a Constituição, que não tivesse esse ativismo judicial, talvez as pessoas respeitassem. Talvez, se ao invés de perseguir um lado, combatesse a criminalidade, defendesse os interesses das pessoas, talvez houvesse mais chance de ser aplaudido e elogiado onde passasse. Mas não, aí ele fica se vitimizando. Veja bem, a minha esposa era atacada, meus filhos não sei o que. Claro, não tem como tecer um elogio a uma pessoa que declaradamente se coloca como opositor dos bolsonaristas. Eu tenho que usar esse termo porque foi exatamente isso que ele disse. Nós derrotamos o bolsonarista. Não amola não, perdeu o mané. Então ele declaradamente, como juiz, isso é vergonhoso para o Brasil, mas como juiz, ele se coloca como um ativista judicial. Tá aí para defender Lula, as causas do Lula, da esquerda. Essa é triste, é lamentável, mas é a realidade. Vontade de ter mais liberdade de movimento, de pensamento. Então, eu estou pesando muito. Vai ser onde você retira? Hein? Vai ser onde você retira? Se eu disser, vão me apunhar lá, mas é fora. Num buraco. Para você, depois eu conto, mas não posso falar. Fora do Brasil? É fora do Brasil? Ah, tá. Vai ser um retiro dentro de um buraco, só pode. Bora ouvir aqui a Bia Kicis falando sobre os gastos do governo contra a anistia, porque o governo se vendeu a ideia que era pacificador, né? Você viu o rapaz ali falando que Lula vai entrar para a história e Lula ganhou as eleições como o pacificador, como a pessoa que quer a paz mundial. Quer a paz mundial, mas dentro do Brasil ele quer o conflito. Ele quer o nós contra ele. O rico contra os pobres. Negro contra branco. É assim. Aqui dentro do Brasil é assim. A anistia para uns, para a esquerda naquele tempo, mas não aceita a anistia hoje para o pessoal da direita. Então, esse é o pacificador, esse é o vergonhoso presidente que nós temos e está gastando bilhões. Veja só, vou deixar a Bia Kicis falar que ele está comprando os deputados para ninguém votar a anistia na Câmara. Veja só. A notícia que está estampada nos jornais é que o governo Lula já gastou 3,2 bilhões de reais em emendas para tentar comprar voto de parlamentares contra a anistia. Isso mesmo que você está ouvindo. E só no dia 9 de setembro, que foi terça-feira, quando começou o julgamento do Bolsonaro, eles derramaram 2,3 bilhões em emendas. Bom, todo mundo deve estar acompanhando aí essa novela das emendas, que o Supremo, o ministro Flávio Dino, resolveu segurar as emendas e está soltando aí a conta gotas, né? Então tem muito deputado, muito senador que está assim desesperado, que não está recebendo as emendas para poder repassar para os seus municípios.
Mas o fato é que nada justifica a pessoa vender um voto ou trocar a sua consciência, um voto pela anistia, para libertar pessoas inocentes que estão sendo condenadas a 14, 17 anos de prisão, de cadeia, tendo suas vidas destruídas por uma narrativa, por uma mentira. Vamos lembrar que lá atrás, estupradores, sequestradores, guerrilheiros, terroristas, homicidas, sequestradores foram anistiados. E essas pessoas agora, a grande maioria não cometeu nenhum crime. Alguns cometeram crime de vandalismo, mas jamais teriam penas do tamanho que estão recebendo. Então, para dar um basta nessa crueldade, nessa perseguição e nessa maldade, é claro que a lei de anistia é a lei mais importante, mais necessária nesse momento. Mas o desgoverno Lula, né, os esquerdistas, eles não estão ligando para isso. Eles querem comprar a consciência e a gente espera que os deputados que já se comprometeram com a anistia não vendam sua consciência, não vendam seu voto, porque ano que vem é ano de eleição. Ok, as emendas elas podem te ajudar, né? Mas o que mais vai te ajudar é os seus eleitores olharem para você e ver que você não traiu a sua consciência, não traiu as pessoas de bem, que você não apoiou um desgoverno tão cruel, amigo de ditadores sanguinários e que está agora violando todos os direitos mais básicos dos cidadãos brasileiros. Vamos lá, senadores, deputados, vamos votar pela anistia. Nenhum dinheiro do mundo vale você se sujar, se comprometer contra inocentes. A pergunta que fica é: esse pessoal tem consciência? Não é todos não, mas alguns ali. Tem alguns ali que se vendem por mixaria. Isso é a grande realidade, isso é uma vergonha. Tem deputados ali que se comprometem, dizendo não, nós vamos votar pela anistia para liberar esse povo aí, porque nós temos consciência de que esses julgamentos foram arbitrários. A maioria, até a esquerda tem consciência de que esse julgamento de Bolsonaro, dessas pessoas que estão presas do 8 de janeiro, até a esquerda tem consciência, é porque eles lutam contra a sua consciência, mas eles sabem que não merecia esse julgamento absurdo, né? Essas prisões absurdas. Mas aí tem pessoas que dizem, não, nós vamos votar pela anistia. Beleza, aí quando chega no dia do voto, o Lula descarrega dinheiro para comprar todo mundo e eles se vendem. E não é por muito não, se vende por besteira, porque são corrompidos. Não é que eles se corrompem, eles já são corrompidos. Simplesmente a emenda só faz reforçar aquilo que ele já é. Isso é um fato. Então, dizer que eles têm consciência, eles lutam, eles não querem saber não. O dinheiro fala mais alto do que a consciência deles, infelizmente. Depois, eles dão um jeito para dar uma desculpa aos eleitores. Esses aí que não votarem a favor da anistia, anota o nome dele, veja quem é, qual partido é. Não vota mais nessa pessoa, não merece. Pessoa que não tem misericórdia de outras pessoas, não perdoa outras pessoas. Porque a anistia é um perdão para as pessoas. Então não perdoa, não tem misericórdia das pessoas. Pelo contrário, quer ver as pessoas sofrendo na cadeia. É inacreditável. Agora veja essa comparação aqui. O iPhone 17 que a pessoa compra aqui no Brasil, com esse mesmo iPhone nos Estados Unidos você compra um Audi. É de brincadeira. Para você ver como é o custo de vida aqui. Para você ver como é a miséria aqui no Brasil. E que esse governo faz questão de ostentar e dizer que é o pai dos pobres. É inacreditável, né? Nós não queremos pai dos pobres aqui no Brasil. Nós queremos uma pessoa que desenvolva, que faça o Brasil avançar. Mas, bora olhar essa comparação que esse rapaz aqui vai fazer com relação a um iPhone que a pessoa compra aqui e vive ostentando e um Audi aqui, lá nos Estados Unidos, com o mesmo valor que poderíamos comprar. Bora ver. O Brasil tem o iPhone 17 mais caro do planeta e eu vou te provar. O iPhone 17 Pro Max no Brasil chega a custar R$18.500. Se eu falo para um americano que um brasileiro que tem um salário mínimo de 1.515 conto por mês, que é menor que o salário mínimo da Flórida, por exemplo,
paga R$18.500 num iPhone, ele vai achar que eu tô tentando fazer ele de tonto, sabe por quê? Porque aqui na Flórida, que o salário mínimo é aproximadamente $2.000 por mês, sabe o que você compra com 18.890? Uma Audi Q5 2018. Como é que você vai explicar para um americano que o salário no Brasil é menor e que com o preço de uma Audi Q5, que é um carro de alto padrão, você compra um iPhone no Brasil? Vocês conseguem entender o tanto que isso chega a beirar o ridículo? Se a gente fizer o caminho inverso, o iPhone 17 Pro Max de 2 TB de memória aqui nos Estados Unidos está R$1.999, quase 10 vezes mais barato. Agora, quer saber o preço da Audi Q5 2018 aí no Brasil? R$200 mil, 10 vezes mais caro. Como que vocês têm coragem de olhar na cara do povo e falar que o SUS é grátis? Como que vocês têm coragem de olhar na cara do pobre e falar que estão dando 2 bujões de gás por ano de graça? Que o Bolsa Família é o governo que está dando, que universidade pública é grátis. O discurso político da esquerda te vendeu uma ideia que o PT e a esquerda são uma mãe generosa, mas o governo não produz absolutamente nada. Não existe dinheiro público, é tudo dinheiro do povo. Tudo que o governo te dá, ele teve que tirar de você antes. Por isso que o brasileiro paga o iPhone mais caro do mundo. Por isso que o brasileiro paga o carro mais caro do planeta. Por isso que você paga mais caro aí no Brasil do que a gente aqui nos Estados Unidos por 5 quilos de arroz brasileiro. Aí você já paga a Audi Q5 mais cara do planeta. Aí você pensa, agora é só andar e curtir. Mas não é, porque se você não pagar o IPVA de R$8.000, você não pode usar o carro que é seu. E detalhe, o IPVA é um imposto cobrado sobre o valor do carro que já tem imposto. Não basta só você pagar imposto sobre o valor real do carro. Você também tem que pagar o imposto sobre o imposto. Agora, como é que eu vou explicar isso para um americano sem ele achar que eu tô tentando fazer ele de tonto? Fala sério, chega a beirar o ridículo, né? É inacreditável, né? Cara, olhando para uma situação dessa, e esse exemplo que ele deu, né? O custo de vida aqui no Brasil, comparando com o custo de vida nos Estados Unidos, não tem como esse pessoal sair daqui do Brasil, sair da miséria. Primeiro porque é cultural. É a cultura da miséria, ela tem que ser ensinada aqui no Brasil. O povo tem que aprender que a classe pobre tem que receber auxílio, tem que receber bujão, conta de luz. Tudo isso incentiva de forma estratégica as pessoas ficarem dependendo do governo, para que o governo venda a ideia de que está cuidando dos pobres, para que o Lula venda a ideia de que tirou o país do mapa da fome, para dizer que se não tiver esses auxílios o povo não cresce, como se o povo fosse um grande bebê, e o governo é a grande mãe que tem que estar sustentando, é isso. A mãe não quer ensinar o filho a andar com suas pernas, não, tem que sustentar eles, porque se não sustentar não tem voto. Então, infelizmente, a esquerda sustenta as pessoas dizendo, não, nós estamos dando. Dando não, esse exemplo ficou muito claro. Nós pagamos e pagamos muito mais do que o que se recebe. Infelizmente, é uma tristeza isso. Saber que o custo de vida nos Estados Unidos de uma pessoa simples, um empregado, é uma pessoa mais bem-sucedida comparando com um empregado aqui no Brasil. Um empregado que ganha um salário aqui no Brasil e um empregado que ganha um salário nos Estados Unidos. O empregado dos Estados Unidos, se brincar, ele tem empregado na casa dele. Pois é, porque o custo de vida lá é outro. É triste, é vergonhoso, é lamentável, mas é a realidade, né? Infelizmente, aonde a esquerda bota a mão, não tem prosperidade, não tem como crescer. Não existe isso. É lamentável, é triste, é vergonhoso, mas é exatamente isso que esse desgoverno está aí fazendo. Pessoal, eu queria trazer esses vídeos apenas para nós fazer algumas reflexões nos fatos e nas verdades. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.